Ave Maria. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, hoje então, nesse final de semana, nós demos início no nosso Semana Santa. São os últimos momentos da nossa quaresma. Estamos caminhando para o ápice das celebrações da nossa fé cristã, que é o Tríduo Pascal, e o ápice do Tríduo Pascal, que é a Vigília Pascal, o Sábado Santo. Eu imagino que hoje, já domingo, você já tem planejado como vai ser toda a sua Semana Santa. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. Espero que hoje eu possa confirmar os seus planos. Ou se os seus planos não forem muito santos, espero que eu coloque pelo menos uma pulga atrás da sua orelha. E te ajude a, talvez, mudar um pouco os planos. A Semana Santa, ela está organizada de forma que você possa fazer o mínimo necessário e ainda assim não cometer nenhum pecado grave, mortal. Então, o que é a Semana Santa configurada para o mínimo necessário? Você está aqui hoje no começo da Semana Santa. Hoje é domingo. Você está participando da missa dominical. E o que você está celebrando hoje, nesse domingo? A paixão de Jesus. Então, Jesus está morrendo. Ouvimos o Evangelho, toda a paixão de Jesus narrada por Lucas. Pronto, termina o Evangelho com a morte de Jesus e Jesus sepultado. E aí agora você tem todo o direito, você participou da missa dominical, tranquilo, participou da procissão, agora você vai para casa e curte a sua semana. Você pode viver ela igual um pagão. Você pode ir lá para Corumbá 4, Serra da Mesa, pescar, Caldas Novas, Pirinópolis, Nova Zelândia, Corgo das Antas, não sei qual que é o seu entretenimento legal. E aí você passa a semana igual um pagão. Você não precisa rezar uma Ave Maria. Você fica lá de boa, pesca, toma sua cervejinha, come carne de sexta não, que aí é pecado, tá? E aí você vai, faz suas tretas, organiza suas bagunças. Aí vai dando domingo, você acorda, continua na bagunça. E aí vai dando aquele meio-dia do domingo, vai dando aquela depressão, aquele desespero. E aí você arruma as malas, volta para casa, todo troncho, todo despendengado. E ainda chega a tempo de pegar uma missa dominical. Aí você vem para a missa, domingo que vem, participa da missa, à noite. Aquela missa que você vem assim, que você está parecendo um figurante do The Walking Dead, né? Todo troncho, todo chumbado. Mas vem na missa, participa da missa. Beleza, maravilha, não pecou. A Semana Santa foi configurada também para esse tipo de católico frouxo. Você vem na missa domingo de Ramos, aí você vê Jesus morrendo. Aí você passa a semana inteira igual um pagão, e aí você volta domingo que vem de noite. E aí você vai participar do quê? Da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Aí você chega aqui, participa da Páscoa, se bem que a sua Páscoa vai ser mais doída do que uma sexta-feira da Paixão, mas tudo bem. E aí pronto, não pecou. Você cumpriu o preceito. Você sabia disso? Você sabia que você não é obrigado a vir na missa quinta-feira de lava-pé? Não é. Você sabia que você não é obrigado a vir fazer a adoração sexta-feira da Paixão de madrugada? Não é. Você sabia que você não é obrigado a vir na Via Sacra sexta-feira de manhã? Não é. Você sabia que você não é obrigado a vir na sexta-feira, 3 horas da tarde, num sol de lascar a pinimba e participar de uma celebração caindo gente pelas janelas, 3 horas da tarde na sexta-feira da Paixão? Não é. E sabia que você não é obrigado a participar da Vigília Pascal, que acontece no sábado à noite, que é a minha, que é a mais Vin Diesel que existe na história da humanidade, que dura 2h30, algumas duram de 7 a 15 horas. Você não é obrigado a participar? Sabia? Você não peca não fazendo nada disso, nada. Você pode vir na missa hoje e voltar aqui só domingo que vem. E está tudo ok.
Agora guarda isso aí no banho-maria e vamos olhar para a nossa liturgia de hoje. A liturgia de hoje, ela começa uma semana antes da morte de Jesus. Lá na Capela São Vicente, nós ouvimos um evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando que isso aconteceu? No início da semana que Jesus morreria na sexta-feira. Então, a cronologia dessa celebração, ela começa no domingo de manhã, entrada triunfal de Jesus, e termina na sexta-feira à tarde, com a morte de Jesus. Então, é uma cronologia aí de quase uma semana. Agora, nessa entrada triunfal de Jesus, nós precisamos estar atentos a um detalhe que só um evangelista percebeu e chamou a atenção. Nenhum dos outros olhou isso ou preocupou com isso. Mas essa informação é fundamental para nós. São Mateus, ele chama a atenção para que quando Jesus chega na entrada de Jerusalém e está sendo aclamado por uma multidão, acontece uma pequena confusão. Pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo? Quem é este que está entrando? E aí havia uma multidão com Jesus que respondeu: esse é Jesus que vem da Galileia, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o rei. E o evangelista São Mateus chama a atenção para uma frase que ele usa 2 vezes apenas no seu evangelho. E ele diz: e Jerusalém ficou perturbada com o que estava acontecendo. São Mateus escreve isso 2 vezes. Ele escreve lá no começo do evangelho, quando Jesus nasceu, os magos foram até Herodes para descobrir onde estava o rei que havia nascido. E São Mateus chama a atenção dizendo: Herodes e toda Jerusalém ficaram perturbados com essa notícia. E no final do evangelho, quando Jesus chega, agora sendo aclamado como rei, mais uma vez a frase: e toda Jerusalém ficou perturbada com o que estava acontecendo. Agora aqui nós precisamos fazer um raciocínio rápido, não é difícil de entender isso, mas acompanha comigo. Vocês não acham estranho, num domingo, o povo fazer esse alvoroço com Jesus? Levantando ramo, jogando manto no chão, aclamando ele como rei, num domingo. E na sexta-feira, eles quererem Jesus morto. Pelo menos até onde eu sei, esse negócio de bipolaridade é coisa da nossa geração. 2000 anos atrás não tinha isso. Então, por que dessa mudança tão rápida? Agora você faz uma outra pergunta. Se coloca no lugar de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, e das suas irmãs Marta e Maria. Vocês iriam lá na praça gritar: crucifica-o? Se coloca no lugar de Jairo, que teve uma filha ressuscitada. Você acha que Jairo estava lá no meio daquela galera gritando: crucifica-o? Se coloca no lugar de Bartimeu, aquele cego que foi curado por Jesus a caminho de Jericó. Se coloca no lugar daquele outro cego de nascença, que foi curado no capítulo 9 de São João. Se coloca no lugar daquele paralítico que ficou 38 lá, amarrado na beirada daquela piscina, e foi curado por Jesus. Se coloca no lugar daquela hemorroíça, que durante 38 anos estava sofrendo de uma menstruação que nunca acabava. Tocou em Jesus e foi curada. Se coloca no lugar daqueles 5.000 que comeram aquele pão que foi multiplicado. Se coloca no lugar, se coloca. Se quer que eu continue? Não precisa, né? Então, se coloca no lugar de todo mundo que experimentou aquelas maravilhas de Jesus. Você consegue ver esse povo lá na praça? Crucifica-o, crucifica-o. Não tem jeito. Esse povo não estava lá. Quem que estava gritando crucifica-o? O povo que estava em Jerusalém e o povo que não acompanhou Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Então essa liturgia de hoje, ela precisa deixar claro para você que nós estamos diante de 2 multidões diferentes. Uma multidão que veio acompanhando Jesus e viu todos esses milagres, e que na entrada de Jerusalém aclamou Jesus como rei, e uma multidão que já estava em Jerusalém. Nós estamos falando da Páscoa, todos os judeus do mundo estavam lá em Jerusalém, e aquele povo que olhou para Jesus e falou: quem que é esse cara? O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Que saboreira?
Então, muita gente hoje deve ter acordado aí nas casas, aí, 7 horas da manhã, o povo passando, gritando, Hosana Rei, e o Bougainville ficou perturbado, e a Boa Vista ficou perturbada. Então, sim, mesma coisa. Então, gente que deve estar PUTO com a gente, certo? Então, sim, mas eram duas multidões diferentes, não era o mesmo povo. E qual que é a conclusão triste que nós chegamos disso, então? A conclusão é de que havia um povo lá que estava comprometido com a morte de Jesus. E a pergunta que nós precisamos fazer é: onde estava a multidão que acompanhou Jesus desde a Galileia até Jerusalém na hora do julgamento de Jesus? Quem souber ganha um chocolate. Está quase na Páscoa, hein, ó? Eu vou falar para você onde que eles estavam. Eles se dividiram em alguns grupos. Um grupo foi para Corumbá 4. Outro foi para Serra da Mesa. Outro foi para Caldas Novas. Outro foi para Pirenópolis. E outro foi para o raio que o parta. Dividiram em alguns grupos. Porque eles já tinham participado da missa de Domingo de Ramos. Já tinham entrado, já tinham gritado, já tinham cantado. O que nós vamos ficar fazendo aqui, enchendo o saco? Foi isso que aconteceu com aquela multidão. Não, Pato, você está inventando, né? Você está contando historinha. Não, você não prestou atenção no Evangelho, não? Depois olha aí o versículo 49 do capítulo que nós acabamos de ler. Na verdade, a paixão ela é narrada em 2 capítulos do Evangelho de São Lucas, né? Olha o capítulo 23, versículo 49. Depois ele vai te falar onde que essa multidão estava. E todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o acompanharam desde a Galileia ficaram de longe assistindo o que estava acontecendo. Então nós tínhamos uma multidão comprometida, que queria a morte de Jesus, e nós tínhamos uma multidão de covardes, que não quiseram se comprometer. Mas padre, se eles tivessem feito alguma coisa, tinha dado uma revolta, uma guerra civil, tinha sido derramado muito sangue. Não sei. Na história não tem tem fatos. E o fato é esse. Aqueles cagões não quiseram se comprometer. Eles ficaram de longe, olhando. E a decisão que nós precisamos tomar hoje, nesse nosso Domingo de Ramos, e nós estamos nas mesmas condições que aquela multidão. Nós hoje aclamamos a Cristo como Rei. Nós hoje gritamos Hosana. Nós hoje estamos aqui como uma multidão. Nós precisamos nos posicionar e decidir. Se nós vamos nos apegar apenas à obrigação, e a sua obrigação é essa, você só precisa aparecer aqui domingo que vem de novo, ou se a nossa ficha já caiu, e a gente entendeu que o amor começa onde termina a obrigação. E eu quero me comprometer com o Senhor. E eu quero estar com o Senhor a cada momento, a cada detalhe, a cada instante, para que eu possa criar na história uma terceira multidão que não existiu. Nós temos uma multidão de covardes, nós temos uma multidão comprometida com a morte, e nós podemos ter uma multidão comprometida com a presença. Senhor, nós não vamos mudar a história, porque a sua morte era necessária. Ele deixou bem claro isso. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário, mas ai daquele que for um instrumento disso. Ai daqueles que não valorizarem essa entrega. Ai daqueles que não quiserem viver essa entrega. Ai daqueles. E o que vai fazer a diferença no nosso julgamento, no dia que nós estivermos face a face com Deus, não vai ser a obrigação, vai ser o amor. São João da Cruz, na sua poesia, Subida ao Monte Carmelo, ele nos recorda isso, dizendo que ao entardecer da vida seremos julgados pelo amor, não pela obrigação. Não vai ter checklist de missa participada por obrigação. Não vai ter checklist de reza. O único checklist vai ser o amor. Qual multidão eu quero fazer parte? Então, por isso hoje, amados irmãos e irmãs, vocês estão de parabéns. Começaram bem. Bonito demais. Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Então, assim, povão, procissão, balangamento de ramo, toda, cantoria. Que maravilha.
Deus seja louvado. Essa cena eu já vi. Estava lá profetizada no início do Evangelho de São Lucas. Lembro lá na São Vicente. Agora eu quero ver se vocês são capazes de fazer do nosso presente uma história mais edificante do que aquela do passado. Eu quero ver o que você vai fazer com a sua Semana Santa. Eu quero ver onde você vai estar. Eu quero ver como você vai estar. Para que assim, verdadeiramente, o estar na vigília pascal, estar ali naquela celebração longa, intensa, mas a mais bela das celebrações, você vai poder estar nela e com alegria dizer: Senhor, eu quero estar na sua Páscoa, porque eu vivi cada momento. Eu estive a seu lado em cada momento. Se formos capazes de fazer isso, nós vamos nos unir, não a uma multidão, mas a uns gatos pingados. Mas uns gatos pingados que foram eternizados na história. Que foram capazes de não só entrar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas estiveram ao lado dele, cada momento. E aos pés da cruz estavam lá Maria Santíssima, João, evangelista, Maria Madalena, Maria, mulher de Cleofas. Gatos pingados no meio de uma multidão que entrou triunfal com Jesus em Jerusalém, né? Durante a Semana Santa, se você tiver oportunidade, se tiver também um pouquinho de estômago e sangue de barata, assista aquele filme que foi dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Jesus. Para de ficar vendo aí esses negocinho aí frufru aí, esses Jesusinho bonitinho aí. Vai ver o Jesus de verdade. Vai ver o Jesus tomando um cacete, sendo rasgado no meio por amor a você. É uma boa pedida para a Semana Santa, para a gente poder meditar um pouquinho o que é a paixão de Jesus. O que é que Jesus passou por nós. Para ver se nós estamos realmente correspondendo com generosidade à grandiosidade de amor que Deus tem derramado por nós. E que todos os anos, na Semana Santa, nós temos a possibilidade de fazer memória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.